Sabe quando você tenta seguir uma receita de bolo assim, com perfeição, usa os mesmos ingredientes, o mesmo forno, mas cada vez o resultado sai um pouquinho diferente? Um dia mais fofo, no outro mais denso. Exato. E você fica pensando por quê? Talvez, sei lá, a temperatura do forno variou 1 grau, ou a umidade do ar mudou um pouco a farinha. No mundo da ciência, essa pequena variação, ela tem um nome: incerteza. E o ponto de partida é esse, né? Não é um erro, não é uma falha, é uma característica fundamental de qualquer medição. Aceitar isso é o primeiro passo. Perfeito. E é justamente esse o tema da nossa conversa de hoje. De onde vêm as fontes de incerteza nas medições? A gente vai usar como base um documento técnico bem interessante que mapeia essas fontes. E a nossa missão aqui é desvendar por que, no fundo, nenhuma medição é perfeitamente exata. Isso. E como os cientistas tentam, digamos, domar essa incerteza para que a gente possa confiar nos resultados, seja, sei lá, num exame de sangue ou na construção de um avião. É isso mesmo. Entender a incerteza não é admitir uma derrota, mas sim definir o grau de confiança que a gente pode ter num número. É o que transforma um palpite num fato científico, sabe? Ok, então vamos começar a desembrunhar isso. A ideia central do material é que os resultados sempre variam porque existem fontes de incertezas. Basicamente, uma lista de coisas que podem bagunçar o resultado. E o documento faz uma observação que parece um detalhe, mas é crucial. Essas fontes de incerteza também podem ser consideradas fontes de erro. Qual a diferença na prática? Um erro, em tese, você pode encontrar e corrigir. Tipo, se a balança está mal zerada, você vai lá e zera, é um erro. A incerteza é a dúvida que sobra depois que você corrigiu todos os erros que conseguiu encontrar. Ela nunca desaparece por completo. Ah, entendi. Por isso o texto diz que o ideal é ralar, para diminuir ao máximo essas fontes, né? Tentar zerar algumas delas. Mas, e aqui está o ponto-chave que o material destaca, vou até citar. Manda aí. Ele diz assim: nem todas as fontes de incerteza podem ser completamente eliminadas. Portanto, essas fontes remanescentes devem ser levadas em consideração durante a estimativa. E o porquê disso é que a ciência não busca uma verdade absoluta numa única medição. Ela busca um valor com uma margem de confiança que seja conhecida. Ignorar essa incerteza que sobra seria como, sei lá, navegar usando um mapa sem saber a escala. Nossa, essa analogia do mapa é ótima, porque um mapa antigo, desenhado à mão, pode até te levar na direção certa. Mas você não vai confiar nele para desviar de um penhasco por 1 metro. Já um mapa de satélite moderno tem uma margem de erro declarada de tipo centímetros. Você sabe exatamente onde pode pisar. Exatamente. É essa a diferença que o cálculo da incerteza faz. É a quantificação da dúvida. É o que permite que um cientista seja honesto. Ele não diz, o valor é X. Ele diz. Ele diz, o valor muito provavelmente está entre X e Y e esta é a nossa confiança nisso. Ok, mas essa lista de possíveis problemas, o operador, o ambiente, o material, tá começando a ficar meio enorme na minha cabeça. Como é que alguém organiza isso sem esquecer de nada? Então, para isso o material que a gente leu tem uma solução visual que é genial. Aquele diagrama. O diagrama de Chikawa, ou o famoso espinha de peixe. Isso. É uma ferramenta clássica de gestão de qualidade, mas que se encaixa como uma luva aqui. A ideia é colocar o seu problema, no caso, o resultado da medição, na cabeça do peixe. Certo. E em cada espinha você vai listando as categorias de possíveis causas. É um jeito de forçar a gente a pensar em tudo de forma organizada. Então, vamos percorrer essas espinhas. A primeira, segundo o diagrama, é a mão de obra. E assim, antes que pareça que estamos botando a culpa no estagiário... Não é isso, né? Não. A ideia é entender o impacto de fatores como o nível de treinamento, a qualificação e até a habilidade da pessoa que está fazendo a medição. Exato. Uma pessoa pode ser ótima numa técnica de laboratório, mas menos experiente em outra. E essa diferença de habilidade pode introduzir uma pequena variação, uma incerteza. Não é um erro, é uma característica da performance humana. Entendi. Então, a habilidade do operador é uma fonte de incerteza. Mas isso me leva a outra coisa. Se a gente tiver o melhor operador do mundo, mas o método que ele está usando for ruim ou mal escrito,
Não adianta nada, né? Essa é a conexão perfeita. A próxima espinha, método, é basicamente a resposta para o problema da mão de obra. Um método bem definido, que o material descreve como normalizado e validado. O que quer dizer normalizado? Significa que ele segue uma norma técnica, um padrão, tipo uma norma da ABNT ou uma ISO. Não foi algo que alguém inventou na hora, é um procedimento testado e aprovado. E validado. A validação é a prova final, é o laboratório demonstrando na prática que consegue executar aquele método nas suas próprias condições e obter resultados confiáveis. Ah, então é como ter uma receita de bolo de um chefe famoso, que seria um método normalizado. Boa. E depois você testa essa receita na sua cozinha com o seu forno para ter certeza de que ela funciona para você. Essa seria a validação. Exatamente essa a lógica. Um procedimento claro e validado garante que todo mundo siga os mesmos passos da mesma maneira. Isso minimiza muito a incerteza que viria da diferença de como cada pessoa trabalha. Ok, então. Operador treinado e método validado. Parece que as coisas estão sob controle. Mas aí o diagrama aponta para máquina e material. E aqui a gente entra no mundo físico, né? Para a máquina, a fonte de incerteza pode vir da falta de limpeza, de manutenção, mas o ponto principal é a calibração. Calibração. A calibração é o que separa um equipamento confiável de um chutômetro de luxo. E por que ela é tão importante assim? Porque a calibração compara as medições do seu instrumento com um padrão que a gente já sabe que é muito mais exato. Pensa assim, sem calibração, a bomba de gasolina pode te cobrar por mais combustível do que você recebeu. Nossa, é verdade. Ou a balança do supermercado pode errar o peso. A calibração é um elo de confiança. O equipamento não calibrado pode começar a mentir e ninguém percebe. E do lado do material, o documento fala de reagentes, equipamentos e uma palavra que sempre me pareceu meio complexa: rastreabilidade. O que é isso na prática? A rastreabilidade é tipo a certidão de nascimento de um padrão de medida. Gostei. Ela garante que a gente consegue traçar uma linha, sem quebras, daquele padrão que você tem na mão, passando por várias calibrações, até chegar numa referência nacional, como o Inmetro aqui no Brasil, ou internacional. Você sabe a linhagem daquele padrão. Faz todo sentido. Ok, então já temos o operador treinado, método validado, máquina calibrada e materiais rastreáveis. Parece que está tudo perfeito, mas e se a gente colocar essa medição perfeita no meio de um chão de fábrica que está vibrando? Ou numa sala muito úmida? Suponho que o meio ambiente também joga contra, né? E como joga? Essa é a próxima grande espinha. O material cita a temperatura, umidade, vibração, até o empuxo do ar. Uma balança de altíssima precisão, por exemplo, pode ser afetada por uma corrente de ar de um ar-condicionado. Sério? Sim. Ou uma peça de metal que você está medindo pode dilatar ou contrair com uma pequena mudança na temperatura da sala. Às vezes, controlar o ambiente é o maior e mais caro desafio de um laboratório. E a última espinha principal do diagrama me pegou de surpresa. O mensurando. Quer dizer que a própria coisa que a gente está medindo pode ser uma fonte de incerteza. Como assim? Sim, e essa é uma das fontes mais sutis. Pensa no desafio de medir o diâmetro de um lápis. Ok. Um lápis não é um cilindro perfeito, né? Ele é sextavado, talvez a madeira não seja uniforme. Onde exatamente você vai medir? O diâmetro não é um valor único e perfeito. A própria definição do que você está medindo, o mensurando, já carrega uma incerteza. Uau! E o diagrama também aponta para a diferença entre medida direta e medida indireta. Exato. Uma medida direta é simples. Você mede o comprimento de uma mesa com uma trena. Uma indireta é quando você calcula um valor a partir de outras medidas. Para saber a área da mesa, você tem que medir o comprimento e a largura. Duas medidas diretas. E multiplicar. A incerteza do cálculo da área vai depender da combinação das incertezas que você tinha na medida do comprimento e na da largura. As incertezas vão se somando, se propagando. Nossa. Mão de obra, método, máquina, material, meio ambiente e o próprio mensurando. Sinceramente, depois de ouvir tudo isso, fico surpresa que qualquer medição dê certo. Parece que tem 1000 maneiras de algo dar errado. E é por isso que o diagrama é tão útil. Ele transforma essa sensação de 1000 coisas podem dar errado num mapa organizado.
Ele te força a olhar para cada uma dessas 6 áreas e perguntar, ok, o que pode estar contribuindo para a minha incerteza aqui? É um exercício de planejamento, então. Totalmente. Certo. Então agora a gente tem esse mapa completo de todas as possíveis fontes de problema. Mas como a gente transforma essa lista de possibilidades num número concreto? Como a gente quantifica essa dúvida toda? É aí que o nosso material de base introduz a grande divisão no mundo da incerteza. A avaliação do tipo A e a do tipo B. São 2 jeitos diferentes de estimar o tamanho daquela variação. Ok, vamos pelo tipo A. O documento diz que é uma análise estatística dos valores medidos. A imagem que me vem à cabeça é a de um arqueiro atirando 10 flechas no mesmo alvo. Boa analogia. Mesmo que ele tente ser perfeito, as flechas não vão todas no mesmo buraco. Elas vão se espalhar um pouco. Analisando essa dispersão, a gente consegue calcular a consistência ou a incerteza do tiro dele. É isso. É uma analogia perfeita. A avaliação do tipo A é a incerteza que se revela pela repetição. Você faz a medição várias vezes e usa estatística como desvio padrão para quantificar a variabilidade que você observou nos resultados. E o documento também menciona as condições de repetibilidade e reprodutibilidade. Isso. Repetibilidade é a consistência de curto prazo. Mesma pessoa, mesmo equipamento, mesmo dia. É o teste básico. E a reprodutibilidade? A reprodutibilidade é o teste de fogo. Ela te diz o quão robusto é o seu método quando ele vai para o mundo real, com operadores diferentes, equipamentos diferentes, até em países diferentes. Controlar a incerteza nessas condições é um dos grandes objetivos da metrologia. Ok, então o tipo A é a incerteza que a gente descobre na hora fazendo o experimento. E o tipo B? O documento define como a incerteza calculada por métodos diferentes da análise estatística. Isso me pareceu meio vago, para ser sincera. Parece vago porque é um grande guarda-chuva para tudo que não é o tipo A. A avaliação do tipo B usa informações que já existem, que vêm de outras fontes. Como assim? Por exemplo, certificado de calibração da sua balança. Ele vem do laboratório que a calibrou e diz: a incerteza desta balança é de mais ou menos 0,01 grama. E isso é um componente de incerteza do tipo B. Você não precisou repetir a medição para descobrir isso. Alguém já fez esse trabalho por você. Ah, entendi. Então, no tipo B, entram informações de manuais de fabricantes, artigos científicos, dados de tabelas, ou até a experiência do próprio analista com aquele processo. Exatamente. A incerteza da pureza de um reagente que vem escrita no rótulo. A incerteza da expansão térmica de um metal que você pega num livro. Tudo isso entra como componente do tipo B. É a incerteza que já vem embutida nos nossos equipamentos e materiais. Então, para ver se eu entendi, tipo A é a incerteza, digamos, aleatória, que a gente descobre na prática, repetindo o experimento e vendo a dispersão dos dados. Perfeito. E o tipo B é a incerteza que já conhecemos de outras fontes confiáveis, que já vem de fábrica com as nossas ferramentas e materiais. É um resumo excelente. E o trabalho final é combinar todos os componentes relevantes, tanto do tipo A quanto do tipo B, usando um modelo matemático, para chegar a um único número que representa a incerteza total daquela medição. Fantástico. Acho que conseguimos desvendar bem os conceitos. Vamos recapitular, então? Primeiro, a incerteza não é um erro para ser escondido, é uma parte inevitável e crucial de qualquer medição. Isso mesmo. É a quantificação da dúvida, o que torna um resultado científico honesto e transparente. Depois, vimos que o diagrama de espinha de peixe é uma ferramenta poderosa para a gente mapear de forma organizada todas as possíveis fontes de incerteza, olhando para o operador, para o método, para a máquina, para o material. Para o ambiente e até para o próprio objeto da medição. É uma espécie de checklist para uma paranoia controlada, garantindo que nada importante seja esquecido. Adorei. E, por fim, os cientistas quantificam essa incerteza de 2 maneiras. A avaliação do tipo A, baseada na estatística de repetir as medições, e a do tipo B, que usa informações confiáveis que já existem. E isso tudo nos leva a uma questão final. Por que tanto trabalho? Porque tudo isso realmente importa no fim do dia. É a grande questão, né? Importa porque a quantificação rigorosa da incerteza é a linguagem universal da confiança nos dados.
É o que permite que um resultado de um laboratório no Brasil seja comparado de forma justa com o resultado do Japão. É o que cria um padrão global. Exato. É o que garante que a peça de um carro feita na Alemanha vai se encaixar perfeitamente no motor montado aqui. É o que dá validade a um diagnóstico médico, segurança a um projeto de ponte. Sem a incerteza declarada, cada medição seria só um número isolado, uma opinião. Com ela, se torna parte de um conhecimento global e confiável. É a base de tudo que a gente constrói e descobre, então. Fica uma reflexão. Da próxima vez que uma previsão do tempo indicar uma probabilidade de chuva de 80%, ou a embalagem de um alimento detalhar o valor calórico por porção, quais poderiam ser as fontes de incerteza escondidas por trás desses números que a gente encontra todos os dias? E mais importante ainda, qual o grau de confiança que a gente deposita neles? Saber que existe todo um processo para chegar àquele número, com suas dúvidas quantificadas, talvez nos faça olhar para a informação de um jeito completamente novo.